Glória a Jesus. Povo de Deus, a paz. Amém? Alegria poder estar essa noite juntamente com vocês, para mais uma vez adorar o nome do Senhor. Eu nem me lembrava mais que era terceiro ano consecutivo. Estou imensamente honrado, ainda mais sabendo que é a terceira vez que vocês me convidam. Não sei mais se é pela mensagem ou se é pela amizade, mas independente se for pela mensagem ou pela amizade, estou honrado do mesmo jeito. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, reverendo Matusael, a quem eu tenho grande admiração, respeito e consideração. Aqui em Carangola ele é o meu líder, não é isso? E a quem eu devo muita obrigação. Pastor Matusael é um amigo que Deus colocou na minha vida. Eu falei isso aqui da última vez que eu vim aqui, eu preciso repetir. Nos piores momentos da minha vida, Deus usou o pastor Matusael para me abençoar, não só a mim, mas também a minha família. E isso gerou assim um vínculo de consideração e carinho muito grande pela pessoa do pastor Matusael. Deus abençoe, irmãos, toda a coordenação do evento, o Tiago, que nos convidou. Eu preciso, Tiago, agradecer também a sua recepção. Eu esqueci o nome deles que estavam ali embaixo ali. E isso, me recepcionaram impecavelmente bem. Me levaram ali para uma mesa de café, me honraram bastante. E eu quero louvar a Deus pela vida deles. É sempre bom quando a gente chega num lugar e é bem recepcionado. Estou feliz, estou vendo o rosto de pessoas conhecidas aqui, queridas, não é isso? O povo da Assembleia de Deus saíram lá da minha igreja e vieram aqui me ver pregar. Pensa bem, o povo não enjoa não, irmãos, só Jesus. Deus abençoe vocês. Meus amados, eu gostaria de compartilhar com vocês algo da palavra de Deus. Lá na nossa igreja a gente tem o costume de ficar em pé para ler a Bíblia. Vocês ficam tristes se eu pedir para vocês ficar em pé? Só para nós lermos a palavra de Deus? Pastor, o senhor me empresta o tecladista do senhor para me ajudar? Pode ser? Se puder, se estiver tomando café, pode deixar eles tomar primeiro. Não tem problema não. Se não tiver, me ajude. Trouxeram Bíblia para o evento essa noite, gente? Quem trouxe Bíblia, levanta aí para me ver. Amém? Vocês ainda gostam da palavra? Abra a sua Bíblia, por favor, Cantares de Salomão, por gentileza. Assim que você localizar Cantares de Salomão, acha o capítulo 2 para mim, por favor, aí. Encerramos um congresso de jovens também muito bonito, na nossa igreja, agora no último domingo. Deus foi misericordioso para conosco, nos abençoou muito. E eu sei que o mesmo Deus que nos abençoou lá, é o mesmo Deus que está abençoando aqui, no meio dos irmãos. Quem achou o capítulo 2 de Cantares, eu vou ler o versículo 15 duas vezes com vocês. Eu quero que vocês hoje demorem até dormir com esse versículo na cabeça. Cantares de Salomão, capítulo 2. Obrigado. Versículo 15. Glória a Jesus. Eu vou ler com vocês aqui no telão, que aí fica só uma tradução da Bíblia, fica mais fácil. Apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Eu vou repetir, irmão. Quero que vocês guardem bem essa palavra. Apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Antes de você assentar, eu quero fazer uma breve oração. Vocês já oraram por mim,
mas eu quero orar com vocês. Antes de orar, cumprimenta quem está do teu lado aí, por favor. Diga para ele, aqui não é lugar de criar raposa. Pode falar com mais autoridade, com mais graça. Isso não é ofensivo, não. Aqui não é lugar de criar raposa. Pode falar com bastante graça. Glória a Jesus. Coloca a mão sobre o seu coração essa noite. Querido Salvador, teu povo me abençoou com uma palavra de oração aqui, Pai. Mas eu quero mais uma vez me entregar a Ti, pela Sua graça e bondade. Permita-me ser usado na Tua mão como canal de bênção para esse povo aqui essa noite. Jesus, se não for muito, não deixa sair ninguém daqui sem ser tocado pela Sua palavra. Fala com essa gente, renova, batiza a gente com o Espírito Santo aqui essa noite. Tira toda a dúvida da alma de cada um que está neste trabalho. Eu entrego a minha vida aos seus cuidados e peço a tua graça mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, por favor. Queridos e amados do coração de Deus, o livro que eu escolhi para meditar com vocês na palavra nessa noite é um dos livros da Bíblia que está na minha preleção. Sou apaixonado por essa obra-prima do Antigo Testamento. O livro de Cantares, ele está encerrando um grupo de livros da Antiga Aliança que são chamados de livros poéticos da Bíblia. São aproximadamente 5 livros. Começa com a história do patriarca Jó, fala muito sobre o sofrimento na vida do justo, por que o justo sofre, como entender o sofrimento na vida de uma pessoa piedosa, temente a Deus e serve ao Senhor. Quando você termina de ler o livro de Jó, você vai entrar numa coletânea, num inário, 150 hinos, que ali está tratando do inário oficial da nação de Israel. São as músicas cantadas pelo judeu na liturgia do culto judaico. Pensa em músicas inspiradas pelo Espírito Santo, irmãos. Não existe um salmo desse que precisou ser plagiado para levar para dentro do altar para adorar. Nunca um judeu plagiou uma música para usar de muleta para adorar o Senhor. São hinos tirados de profunda intimidade com Deus. São hinos tocantes. Quando você termina de ler o inário oficial da nação de Israel, você vai encontrar aqui uma coletânea de máximas, na maioria delas escrita por Salomão, que é chamado livro de Provérbios. Provérbios ensinam o bem-estar da vida cotidiana. São princípios para o bem-estar da sua vida. Quando você atravessa essa coletânea de máximas, você vai se deparar com o livro mais mal-humorado da Bíblia. Pastor, qual é o livro mais mal-humorado da Bíblia? Eclesiastes. Por que esse livro tem esse apelido? Porque não é um livro que a gente gosta muito de ler. Porque esse livro aqui, ele trata de verdades que às vezes a gente não está pronto para ouvir. Em algumas circunstâncias a gente não quer tocar nos assuntos que são tocados no livro de Eclesiastes, mas são verdades intrínsecas da vida humana que precisam ser observadas. Aí vem encerrando esse grupo de livros, esse livro maravilhoso que eu li com vocês aqui, que é o livro de Cantares. O livro de Cantares, irmãos, é a obra-prima da poesia hebraica. Salomão, ele escreveu mais de 1000 cânticos. Porém, esse aqui, que é conhecido como Cântico dos Cânticos, e quando a Bíblia repete o nome de algo 2 vezes, a Bíblia está falando de excelência, de uma coisa maravilhosa, extraordinária,
superior, é o livro de Cantares. Salomão, quando escreveu esse livro aqui, a tradição diz que ele era jovem, muito novo. E esse livro aqui Salomão escreveu como se fosse um poema de amor em forma de diálogo para uma morena que ele se apaixonou perdidamente, cuidadora de vinhas do palácio de Salomão. Salomão, irmãos, ele escreveu esse poema de amor muito apaixonado naquele tempo. Há quem diga que a mulher que Salomão idealiza no livro de Cantares não é uma personagem real. Há quem diga isso, mas eu vou ficar com a tese de que a Sulamita é uma personagem real, um personagem que viveu no tempo de Salomão e que roubou o coração do rei, aonde ele se apaixonou perdidamente. O livro de Cantares, irmãos, quando você vai interpretá-lo de maneira literal, eu vou repetir para a igreja, de maneira literal, o livro de Cantares está falando de intimidade conjugal. Deus se deu no direito de inserir um livro no canon sagrado da Antiga Aliança, se bem que ele custou ser canonizado por causa do seu conteúdo. Há quem diga que um judeu só podia ler isso aqui depois dos 30 anos de idade, por causa do teor de intimidade que existe dentro do livro de Cantares. Salomão, irmãos, escreveu esse livro e está tratando de intimidade conjugal. Alguns teólogos detestam a ideia de interpretar Cantares de maneira simbólica ou alegórica, mas a Bíblia me dá direito para fazer isso aqui essa noite. É uma ferramenta poderosíssima que eu posso usar para interpretar o livro de Cantares. Para um judeu, no Antigo Testamento, Cantares de Salomão simboliza o amor de Deus pela sua esposa eterna, que é Israel. Eu vou repetir para você guardar. Para um judeu no Antigo Testamento, o livro de Cantares simboliza o amor de Deus pela sua esposa eterna, que é Israel. Mas para nós, da nova aliança, da dispensação da graça, Cantares pode ser interpretado como o amor de Cristo pela igreja, o amor excelente, o amor absoluto, um amor que não pede nada em troca, um amor que não espera nada de você. Ele te ama assim mesmo, do jeito que você é, da forma que você é. Permitam-me dizer algo aqui essa noite, se o pastor Matusael não me chamar a atenção. E pensa num povo ruim para amar, irmãos, somos nós, pirracento, cheio de vontade, cheio de desejo, cheio de mania, não tem um pingo de discernimento para entender as coisas, tem hora. E o pior é que Deus ainda continua nos amando do jeito que nós somos, da maneira que você é. Eu quero que você pegue na mão de alguém que está do teu lado, para não deixar ele dormir, e diga para ele: eu não sei o que Deus viu em você, mas Ele te ama a si mesmo. Eu não sei como, mas Deus ainda consegue amar você do jeito que você é. Só quem se sente amado pelo Criador aqui essa noite, dá para levantar a mão um minutinho só e adorar a Ele. Se não fosse o amor dele, você não estaria de pé. Se não fosse esse amor, você não estaria adorando. Irmãos, eu não posso continuar pregando, falando desse amor, sem tributar pelo menos um minuto de honra, de glória, de louvor, de adoração a Ele. Só quem valoriza o amor de Deus na sua vida, tribute a Ele a honra pelo amor de Deus, tribute a Ele a glória, o louvor e a adoração. O livro de Cantares de Salomão tem que ser interpretado de uma maneira muito profunda, porque na nossa cultura ocidental, a poesia é bem diferente disso aqui que Salomão escreveu. Por ser um poema de amor de alguém apaixonado, Salomão ele é meio esquisito. E para você entender o conteúdo de Cantares, você tem que olhar na visão da época, do Antigo Testamento. Por exemplo, Salomão, quando vai fazer elogios à sua amada, ele faz uns elogios meio estranhos, irmão. Eu quero dizer para você que nenhum marido e um namorado e um noivo em sã consciência vai elogiar uma
amada do jeito que Salomão elogiou Sulamita. Por exemplo, Salomão teve a coragem de dizer para sua amada que ela se parece uma égua. Salomão teve a coragem de dizer: você é como as éguas dos carros de Faraó. Se o marido fizer um elogio desse, irmãos, ele fica sem almoço, sem janta, dormir no sofá, e olhe lá se não tiver outra retaliação. Só que você, para entender o livro de Cantares, tem que olhar na visão cultural da época. Quando Salomão diz que as suas amadas se parecem com a égua dos carros de Faraó, Salomão está dizendo: você é de alto pedigree, você é de forte, está pronta para a batalha, é pura, não tem mancha, não tem mistura na sua vida. É isso que Salomão quer dizer. E é por isso que às vezes nós não entendemos o amor de Deus, Adriano, porque o amor de Deus se manifesta de maneira esquisita, tem hora, para a nossa vida. E para você entender o amor de Deus, você tem que entender pela visão do Espírito, porque tem hora que parece que Deus nem nos ama. Eu vou dizer por quê. Porque tem gente aqui vivendo o pior momento da sua vida, e eu venho aqui tentar empurrar pela sua boca abaixo que do jeito que você está, Jesus ainda te ama. Deus está fazendo tudo o contrário que você queria, irmã. Você está pedindo a Deus para ir para a direita e está mandando você para a esquerda. Você está pedindo a Deus para curar e a doença está agravando. Você está pedindo a Deus para abrir a porta e parece que está fechando mais cadeado ainda. E acredite você, o amor de Deus é esquisito, mas o amor de Deus, ele te preenche e faz aquilo que você precisa e aquilo que você necessita. Mesmo quando você não está entendendo, acredite, Jesus ainda te ama. Está difícil de associar o amor de Deus ao seu momento de vida, mas eu vim aqui essa noite para fazer você entender. É esquisito, mas é o que você precisa aqui essa noite. Só quem acredita no amor de Deus, mesmo quando não entende, quando não está entendendo nada, adore ao Senhor a si mesmo. É esquisito. Quando você vai ler o livro de Cantares de Salomão, você tem que tentar entender e diferenciar a voz feminina da voz masculina dentro desse poema. Existem partes do livro de Cantares que é o amado se expressando, Salomão. E existem partes do livro de Cantares que é a voz feminina da amada. No caso de Cantares 2,15 que eu li para vocês, não é o amado quem está dizendo aqui. Cantares 2,15 aqui é a Sulamita, é a voz feminina, é a amada que está dizendo assim: gente, chama os guardas do palácio, apanhai-me as raposas, tira as raposinhas da vinha, porque as nossas vinhas estão no tempo da florada, e isso aí vai destruir a produção da vinha, vai estragar, não vai dar para frutificar a produção da vinha. É a amada que está dizendo. E eu quero entrar dentro dessa palavra com vocês aqui. Me dá uma chance aí, me acompanhe minha linha de raciocínio. Você sabe o que a amada está dizendo aqui? Que o tempo da florada é o tempo que a vinha mais precisa de atenção e monitoramento. Antes de entrar dentro, direto do contexto do versículo, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre a vinha. E eu quero que vocês coloquem na consciência, a vinha de uma maneira muito natural, ela simboliza a nossa vida cristã e a obra de Deus, que precisa ser feita com carinho. Vinha, irmãos, está muito vinculada ao dia a dia de Israel, uma cultura comum em Israel. Dificilmente um judeu que tinha uma propriedade, ele poderia ter várias culturas na sua propriedade, mas ele sempre separava um pedaço do terreno para plantar uma vinha. É uma questão de honra, uma questão de honra. Um judeu tem uma vinha plantada dentro da sua propriedade. Eu vou dizer para os irmãos, todo judeu que planta uma vinha, ele não assalaria trabalhadores para o plantio da vinha. Ele pode assalariar alguém na época da colheita, porque a uva, se não for colheita rápida, você perde a colheita. Mas na hora do plantio, a cultura da vinha é uma cultura familiar. Pastor Matusael, quem planta uma vinha não gosta de colocar estranhos para ajudar a plantar a vinha. É uma cultura familiar. Eu tenho uma notícia boa.
Gente, eu vou falar isso aqui. Eu não estou doutrinando vocês, me perdoem, mas eu preciso falar. Estão tentando introduzir estranhos para trabalhar na vinha do Senhor. Meu Deus. Estão tentando colocar estranhos para trabalhar na vinha do Senhor. Gente, nada contra. Aqui não é lugar de coach. Aqui é lugar de pregador do Evangelho. Aqui é lugar de pastor que prega a palavra. Aqui não é lugar de alguém que vai trazer mensagem de autoajuda. Aqui é lugar de alguém que vai trazer palavra profética para a igreja. Estão tentando tirar a gente da família e colocar estranhos para trabalhar na vinha. Mas Deus não precisa de estranhos. Se Deus depender de alguém, Ele levanta de dentro da família. Deus tem pessoas para ser usada de dentro da família. Faz assim com a tua mão, por gentileza, por favor. Parece, irmãos, que Deus não tem opção. É mentira de Satanás. Olha quantas opções Deus tem aqui essa noite. Olha quantas opções o Espírito Santo tem para levantar. Aqui dentro não é somente adolescentes e jovens. Aí no meio de vocês tem pregadores, tem pastores, tem profetas, tem missionários, tem mulheres de Deus para se louvar ao Senhor, tem cantores aí no meio de vocês, tem ministro de louvor, tem músico abençoado. Nós não precisamos de estranho. A família de Deus tem gente que Deus levanta. Só quem quer ser levantado por Ele, levante essa mão de profeta para cima. Deus não vai trazer de lá, Deus vai levantar quem está aqui dentro, de dentro da família. Aleluia. Não é qualquer terreno que serve para plantar uma vinha, gente. Geralmente você coloca perto de uma encosta. Olha que confusão que dá. O terreno não pode ser um lugar que acumula muita água, porque senão estraga o plantio. E não pode ser seco demais, senão atrapalha. Não pode ter nem muito sol e nem muita sombra. O terreno tem que ser equilibrado. Se você está aqui na igreja caçando só sombra, meu irmão, tu está no lugar errado. Aqui é sol e sombra, é sombra e sol. Quem está querendo sombra e água fresca entrou no lugar errado, na família errada. Obra de Deus não é sombra e água fresca só não. Obra de Deus tem sombra, mas também tem sol, tem trabalho, tem serviço, tem muita coisa para ser realizada. Tem que ser um terreno que dá uma drenagem boa para tirar água. Outra coisa, antes de plantar, tem que pegar numa enxada. Quando fala em pegar na enxada, irmão, isso assusta meia dúzia, principalmente da minha geração. Porque a minha geração tem uma visão da obra de Deus hoje muito glamour. Viagens, hotéis, púlpitos extraordinários. E se eu disser para você que tem que pegar um pouquinho na enxada também? A ferramenta que começa a preparar o terreno chama-se enxada. Não pode deixar uma pedra no terreno, tem que tirar todas as pedras. Se deixar uma pedra no terreno, atrapalha o crescimento da videira depois. Chefe, depois você me chama atenção no gabinete. Tem gente que está achando que plantar uma vinha é alugar um galpão, botar meia dúzia de cadeira, uma caixa de som, dar meia dúzia de grito, falar uma língua estranha e a coisa vai frutificar. Não é assim que a obra de Deus funciona. E eu estou sentindo Deus na minha vida aqui nessa palavra. A obra de Deus, ela tem que ter investimento, cuidado, tem que pegar na enxada, tem que molhar a camisa, arrancar pedra por pedra, para ver a coisa frutificar. Sabe o que diz a Bíblia? Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, não é andando, rindo, cantando, é chorando, voltará sem sombra de dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Você está vendo essa vinha de jovens bonita aqui? Alguém lá atrás pegou na enxada, arrancou pedra por pedra, para ver essa coisa funcionando, a máquina funcionando. É Deus quem tem responsabilidade. Só quem está entendendo a linha de raciocínio do pregador, levante essa mão para cima para não dormir na palavra. Tem que ter cuidado. Tem gente aí sentindo Deus aqui essa noite.
presença de Deus aqui dentro dessa casa. Depois que você limpa todo o terreno, pastor, pode estar plantando? Não. A vinha exige 3 coisas. Primeiro, tem que ter uma sebe. Pastor, o que é sebe? É um murozinho. Não precisa ser muito alto, não. Tem gente que opta por cerca viva, irmãos, mas geralmente é de pedra. Tem que fazer um murozinho para limitar. Do muro para dentro é vinha, do muro para fora é outra coisa. Você sabia que a vinha ainda tem dono e tem limite? Aqui dentro ninguém faz o que quer, não, irmão. Vou repetir para a igreja. Do muro para fora é um mundão, mas do muro para dentro a conversa é outra. Olha, eu vou ser bem sincero. Do muro para fora a influência social manda. Do muro para fora a política manda. Do muro para fora o dinheiro compra o que quiser. Do muro para fora o nome vale, aleluia, tem peso. Mas do muro para dentro tem um Deus que manda, tem um Deus que fala, tem um Deus que opera, tem um Deus que batiza, tem um Deus que a última palavra sai da boca dele. Do muro para dentro ainda tem quem manda. Só quem está entendendo essa noite, do muro para fora, irmãos, tudo acontece, mas do muro para dentro é Deus quem está no controle. Pastor, mas tem tanto escândalo no meio evangélico. Pode ter o escândalo que tiver, a igreja ainda é de Deus, e Deus ainda é o Deus da igreja aqui essa noite, ainda está no controle do Senhor. Só quem pode adorar o nome dele, Deus ainda está no controle. Outra coisa que a vinha exige, irmãos, tem que construir uma torre, Tiago. Para que essa torre, pastor? É para vigia, principalmente no tempo da florada que está aqui em Cantares. E esse negócio de vigiar a vinha é tão sério, irmãos, que no tempo que aproximava a colheita, o dono da vinha quase que mudava com a família inteira lá para a torre. O espaço de baixo era a casa onde ele ia morar uns meses, e em cima tinha que ficar 24 horas alguém vigiando. Você sabia que quem toma conta de vinha perde noite de sono? Não é possível que isso aconteça só comigo, irmão. Se eu sou o único que perco noite de sono por causa de vinha, acho que eu estou sem chamada de Deus. Quem toma conta de vinha tem que aprender que vai ter dia que não vai dar para dormir, vai ter dia que vai ter que ficar acordado. Só que você tem que entender que a vinha tem inimigos, e a vinha vai exigir de você. Ministério não é brincadeira. Vai ter dia que vai ter noite sem dormir, vai ter dia que o Espírito Santo não vai deixar você dormir por causa da vinha, mas vai valer a pena. Outra coisa que a vinha exige, um lagar. O que é lagar, pastor? Panelão de pedra, uma vazão no meio. Geralmente fica num lugar reservado da vinha. E esse panelão de pedra aqui, irmão, é um momento maravilhoso da vinha, porque a vinha exige noite de sono perdida. E tem hora que a gente fica até pensando assim: Senhor, será que está valendo a pena o que eu estou fazendo? Estou insistindo com esse povo, passando raiva, sofrendo, sem ser valorizado. Mas de repente chega o tempo do lagar. O tempo do lagar é o tempo da gratidão. Escolhe os melhores frutos, coloca dentro daquele panelão. Eu não sei se o judeu faz isso não, mas eu vou aliviar para ele. Lavava o pé. Não sei se lavava não, mas vou aliviar para eles. Higienizava o pé direitinho. Geralmente as mulheres que faziam mais esse trabalho. Entrava dentro do panelão de pedra. Tinha músico contratado para o dia do lagar. Eles adoravam a Deus, e eles maçavam a uva sincronizado com a música, porque o lagar tem dia de perder o sono, mas tem dia, irmãos, que a gente sente tanta presença de Deus, que valeu a pena a noite de sono perdida, valeu a pena o aborrecimento, valeu a pena a liberação do perdão. Eu tenho uma notícia para te entregar. Não sei o que você está passando na vida cristã, mas o dia do lagar, da gratidão na tua vida vai ser tão bom, que você vai ver que fazia tudo de novo. Quer ver uma coisa? Tem gente aqui que falou: é o último congresso que eu faço.
É a última vez que eu batalho nesse negócio. Acabou o congresso, eu vou entregar. E se eu disser para você que você essa noite, esse final de semana, está no tempo do lagar e você não vai entregar nada, porque Deus vai te renovar tanto aqui dentro nesses 3 dias, que você vai dizer para o pastor: conta comigo que o ano que vem eu faço tudo de novo, pastor, porque é o dia do lagar, é o dia da adoração, é o dia da gratidão, é o dia do renovo. Levante a mão com o pregador, por gentileza. Só quem está desanimado aqui essa noite, você está na noite do lagar. Seja renovado aí no banco, seja renovado aí atrás, seja tocado aí na galeria, seja tocado na cadeira que você está sentado. É a noite do renovo. Olha Deus renovando o crente aqui dentro. Tu não vai parar, não vai pedir desligamento, não vai sair, não vai entregar nada. Deus te renova. Aleluia. Quantos estão sentindo a presença dele? O Espírito Santo, irmãos, está dominando esse lugar. Feche os seus olhos por alguns segundos. O Espírito Santo vai arrancar desânimo de coração de crente nesse momento da palavra. Eu vou deixar você sentir a presença dele. Eu vou ser mais intenso. Sinta o abraço do Espírito Santo na tua vida, na cadeira que você está. Depois eu volto a pregar. Ao som desse teclado, adore a ele, vai lá. Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso. Não fica com vergonha não, que o pastor Elionai já pensou em parar um monte de vezes. Só que o dia que Deus me renova, irmão, é como se nada tivesse acontecido lá para trás. A vontade de servir a Deus volta tudo de novo. Sinta Deus renovando as tuas forças aí essa noite. Recebe mais da presença. Seja cheio da presença. Por ser uma plantação que simboliza a obra de Deus, tem uma outra situação. Ela não aceita mistura. Eu vou repetir para a igreja: não pode plantar várias culturas no terreno designado para a vinha. É só uva. Existe uma cultura judaica que planta uma árvore frutífera que simboliza prosperidade, como aquela parábola que Jesus contou. Mas não pode misturar a cultura dentro da vinha. Os irmãos se lembram quando Nabote tinha uma vinha plantada perto do palácio de verão de Acabe? Acabe desce lá para comprar o terreno, ainda fica com a conversa mansa, rapaz. Eu te dou um terreno melhor do que esse em troca desse aí. Se ele tem um melhor, para que queria comprar o terreno do rapaz? Não, raciocina comigo, irmão. Se ele tem um melhor, o que ele queria com o terreno do rapaz? É que invejoso é um problema. O invejoso é terrível, irmãos. Ele não quer um igual ao que você tem, ele quer aquilo que Deus te deu. Só que aquilo que Deus te deu aqui não deu para mais ninguém. Ele pode ter um melhor, mas o teu ele não tem. Tem gente aí que canta em púlpitos maiores, mas o púlpito que Deus reservou para você louvar, é você que vai louvar. Tem gente aí que tem ministérios até mais influentes do que o meu e o teu, mas o meu e o teu foi Deus que nos deu, e aquilo que Deus me deu não deu para mais ninguém. É único, é exclusivo aqui dentro dessa noite. Pegue na mão de quem está do teu lado e diga: não desanima não. O que Deus te deu é de caráter exclusivo, não deu para mais ninguém. O que Deus te deu é só para você. É só para você, é só para você. A vinha tem inimigos, irmão. A vinha tem inimigos. 3 inimigos a vinha tem. Primeiro inimigo é o homem, o ser humano. Nunca ajudou, não pegou na enxada, nunca plantou, não fez uma visita, não evangelizou ninguém, não correu atrás, mas na hora que está produzindo quer colher do fruto. Eu nem vou entrar nessa questão para não entrar em área doutrinária aqui essa noite. Deixa isso para lá. Segundo inimigo da vinha,
O javali da selva, um porco dessa altura, que geralmente entrava na vinha e fazia uma arruaça. Salmo 80 fala do javali da selva. Só que o javali é muito grande. O javali, ele é muito corpulento, fácil de ser detectado, e eles batiam nele e ele saía rápido. O inimigo pensou assim: eu vou parar de usar o javali, está muito evidente, está muito na cara. Eu vou usar agora um animal mais sutil. Eu vou usar uma raposa. A vinha só tem uma porta, irmãos. A sebe cerca ela toda, e a porta é o lugar da entrada do rei para fazer a vistoria na vinha e ver como é que está a produção da uva. A porta não é lugar de entrada de raposa. O javali entra de intrometido, mas ele expulsa ele para fora. Mas sabe como é que a raposa entra? Ela fica rodeando no muro para ver onde tem uma pedra solta, com aquela patinha pequenininha. Aonde tiver uma fresta, um buraco, ela tira a pedra e vai escavando aquela fresta. Por ali que ela passa, e é por ali que a raposa entra na vinha. Só que eu tenho uma notícia boa, irmão. Pela graça de Deus, pastor, raposa não vai encontrar fresta na sebe da vinha do Senhor aqui essa noite. Pegue na mão desse crente do seu lado, por favor. Diga para ele: entre nós não vai ter nenhum espaço para a raposa entrar. Vamos fechar todas as frestas. Se tem alguém que precisa pedir perdão aqui, o momento é hoje. Se tem alguém que precisa liberar perdão, é o culto de hoje, para começar o congresso, já fechando todas as brechas para o inimigo, irmão. Se existe alguém que precisa de reconciliação, você vai reconciliar hoje com essa pessoa. Raposa não vai estragar o congresso Metamorfose da PIB de Carangola, porque as festas estão sendo fechadas. Não existe espaço entre nós. Aqui é lugar de perdão, de amor, de conciliação, de reconciliação. Aqui é lugar de nós nos amarmos um ao outro. Não deixa brecha. Aqui não é lugar de raposa. O problema todo é que tem crente que gosta de raposa. Que é isso, pastor? Estou sendo sincero, irmão. Do javali sem medo, mas da raposa não. Raposa é um animal pequenininho, permita-me dizer, até bonito. Parece assim um animal, um mico. A gente olha assim, isso não vai fazer mal nenhum. E o problema todo é que tem crente que, em vez de tirar a raposa da vinha, está fazendo carinho em raposa, irmão. Vida cristã está indo por água abaixo. Já não tem mais entusiasmo com o culto. Já não tem mais entusiasmo com a pregação da palavra. Pastor tem que ficar pulverizando ele para ver se ele lembra do dia do culto, lembra do dia da reunião, lembra do dia que tem trabalho na igreja. Está aí ali carinhando raposa. Eu tenho uma notícia para te entregar: o Senhor dos exércitos vai espantar tudo e quanto é raposa da vinha nessa noite, porque Deus não te chamou para carinhar raposa. Você está aqui para fazer a obra, para plantar videira, para limpar terreno, para pegar na enxada, para colher uva. Não é para carinhar raposa. Só quem está entendendo a palavra do pregador: raposa nessa noite vai sair de qualquer maneira. Sabe por que a Sulamita gritou? Gente, tira a raposa da vinha, porque nós estamos na época que a vinha está em flor. A época que mais chama a atenção de raposa é na florada da vinha. Pastor, por quê? A raposa come a flor. Era melhor se ela machucasse a flor. Era muito melhor. O problema é que a raposa não entra para mastigar a flor. A raposa mastiga a raiz da videira. A raiz da videira. Quando você vai plantar uma videira, irmãos, é importantíssimo ter uma raiz saudável. Olha para mim aqui. Você sabe como é que planta uma videira? A videira não pode ser plantada tudo em cima da outra. Automaticamente, basicamente,
tem que ter uns 2 a 3 metros de distância uma planta da outra, para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. Se plantar uma em cima da outra, uma atrapalha a frutificação da outra. Tem que ter uma distância de 2 a 3 metros. Para que isso, pastor? Aqui dentro ninguém invade espaço dos outros. Eu vou repetir. Vou dizer a palavra que o pregador que pregou lá na sede, sábado, domingo, falou: vai doer, mas cura. Vai doer, mas cura. Aqui ninguém invade o espaço do outro. É cada um no seu quadrado. Aqui ninguém disputa cadeira. Aqui é Deus que te coloca no lugar. É Deus que te planta no lugar. Aqui ninguém disputa posição, não, irmão. Aqui é uma família só. É cada um na sua posição. Quando você entra no espaço do outro, nem você frutifica, nem o outro produz. Mas quando você está no lugar que Deus te colocou, sem entrar no espaço de ninguém, você vai produzir debaixo da graça do Espírito Santo. Vai produzir com naturalidade. Vai produzir, aleluia, com frutificação excelente. Porque Deus vai te abençoar. É cada um no seu lugar. Não tente entrar aonde Deus não te chamou. Fique aonde Deus te colocou, porque é aí que Deus vai te fazer produzir. Por que a raiz tem que ser saudável? Porque a raiz é ponto de fixação, irmão. A raiz, ela fixa a planta na terra. As maiores árvores do mundo estão de pé até hoje. Não é só por causa do tronco, mas a maior responsável são as raízes. O problema todo, irmãos, é que a minha geração não gosta de crescer do solo para baixo. Só gosta de crescer do solo para cima. Porque do solo para baixo não tem live. Do solo para baixo você não aparece, seu nome não está em evidência. Do solo para baixo não gera seguidores no YouTube, não gera like na rede social. Do solo para baixo ninguém vê, mas é do solo para baixo que dá sustentação ao ministério. Sabe por que você não desistiu? Não é por causa do teu sorriso bonito, não é por causa da tua roupa chique, não é por causa do teu anel no dedo, é porque tu tem raiz espiritual, irmão. Quem tem raiz não desiste, não sai, não abandona, não deixa para lá, não entrega. Quem tem raiz sofre, mas continua. E eu preciso perguntar: quem ainda está crescendo o solo para baixo aqui essa noite, levante essa mão de profeta para cima. Só quem quer crescer do solo para baixo, Deus vai te dar sustentação. Vou falar uma verdade para vocês. Já saí da minha igreja, irmãos, com pensamento de nunca mais voltar lá. Tanta raiva que eu já passei. Saí de culto lá dizendo: nunca mais eu volto nessa igreja. Chegava em casa com a cabeça quente, dormia. No outro dia Deus falava comigo. Tá eu lá sentado no culto do mesmo jeito. Porque quem tem raiz tem até o temperamento meio descontrolado a hora, mas não desiste, porque Deus é aquele que te sustenta. Só quem tem raiz aqui essa noite, só quem tem raiz, só quem tem raiz. Levante essa mão assim para receber uma palavra. Deus está trabalhando as suas raízes. O que está acontecendo na tua vida não é para te destruir, não. É Deus te fortalecendo, é Deus te estruturando. Tem jovem aqui que a chamada dele é tão grande que Deus não pode deixar amanhã para te trabalhar, não. Deus está trabalhando você hoje aqui, então se aprofunda. Aleluia. Raiz, irmão, é ponto de contato. A raiz faz a vinha estar na planta e a planta também está na vinha. Quem não tem raiz, ele não está na vinha e a vinha não está nele. Rapaz, segura aí para não machucar demais. Só vir no culto não adianta. Eita, pastor, segura a onda.
Fala com Jesus depois. O negócio não é só vir para cá e cantar e ir no banco. Você tem que estar na vinha, mas a vinha tem que estar ligada em você também. Você tem que estar, e vou dizer mais, não é só entrar na igreja. Além de entrar na igreja, você tem que entrar no culto de adoração a Deus. Entrar na igreja é fácil, mas entrar no culto é só quem tem raiz, é só quem está na vinha, a vinha está nele. E nessa noite aqui, irmão, não é show que está acontecendo aqui, é culto de adoração. E só vai sentir quem está na vinha aqui essa noite. Deixa eu dar uma olhada, quem está na vinha aqui dentro, deixa eu ver. Quem está no culto aqui, mas o culto também está nele. Quem está na presença é a presença de Deus, está na sua vida. Todo crente tem duas raízes. Ei, todo crente tem duas raízes. Tem uma raiz da videira que ela é vertical, ela cresce para baixo. Essa raiz aí vai procurar água para tirar nutriente. Mas toda videira está embolado de raiz horizontal, irmão, que cresce para os lados. Pastor, a raiz vertical até entendo, que tem que buscar nutriente. Mas a raiz horizontal, para que é? É que a planta está longe uma da outra, pastor. Mas debaixo do solo, a raiz dessa planta se entrelaça com a raiz da planta de lá. Tem gente aí que já entendeu. Debaixo do solo, a raiz dessa planta se entrelaça com a de lá. Olha para mim, não precisa estar beijando toda hora, não precisa estar enfurnado na casa do irmão todo dia, não precisa estar abraçando todo momento, irmão. Mas somos irmãos em Cristo. O mundo até pode achar que não, mas debaixo do solo as raízes estão entrelaçadas. Sabe o que quer dizer? Querendo ou não, você é meu irmão, nós somos da mesma família, a raiz está entrelaçada. Se acontecer alguma coisa, pode contar comigo, é só me ligar, manda um zap que eu estou pronto. Pode até não ser simpático, mas se sofrer eu sofro junto, porque é meu irmão em Cristo Jesus. E eu estou no meio com você, estou na mesma videira, estou no mesmo terreno, na mesma vinha. Eu não posso continuar pregando sem fazer isso. Vira para quem está do seu lado e diga: olha, não sei se você me ama tanto assim, mas as nossas raízes estão entrelaçadas. As nossas raízes estão entrelaçadas. As nossas raízes estão entrelaçadas. Você pode até não ir com a minha cara, mas as nossas raízes estão entrelaçadas. Se o irmão sofrer, a gente sofre junto. Pode não ter nem muita afinidade, mas debaixo do solo as raízes estão entrelaçadas. Fica de pé comigo, por favor. Aleluia. Para encerrar a minha palavra aqui essa noite, você sabe que a videira, ela não cresce na vertical. Que é isso, pastor? Sério? A videira não cresce na vertical. A videira cresce na horizontal. Ela espalha os ramos na lateral. É aonde saem os cachos de uva bonito que você vê. Por que a videira não cresce na vertical, pastor? E olha que eu não estou falando dos gordinhos aqui não, tá, gente? Cresce na horizontal, mas não é dos cheinhos não. Não leva para o lado pejorativo, pelo amor de Deus. Você sabe por que a videira cresce na horizontal? Porque aqui ninguém é maior do que o outro. Tem um que lava o banheiro, o outro pega no microfone, mas no final Deus olha um tamanho só. Deus não tem filho preferido aqui dentro, irmão. É um varrendo o chão, o outro tocando bateria, mas é tudo o mesmo tamanho. Oh, la mandarábia séria. É um pregando no púlpito e é o outro na recepção da igreja lá na porta, mas é do mesmo tamanho. Aqui ninguém é superior. Não tente olhar o irmão de cima para baixo, não. O tamanho é o mesmo, irmão. Deus não tem filho preferido. O tamanho é o mesmo. E para encerrar, você sabia que toda videira, essa é forte, quando ela começa a produzir, pastor Matusael, você sabe o que o vinhateiro faz? Ele pega umas estacas
finca no terreno para escorar os ramos da videira, porque se não escorar, quebra. Olha para mim aqui, você está produzindo muito? Não tenta ser maior do que ninguém, não. Se não tiver gente para ajudar a te escorar, você quebra. Tem gente entendendo o que eu falei aí, ó. Se não tiver alguém escorando você, tu quebra. Olha para mim aqui. Tive a graça de passar dos 19 aos 47 anos pregando, sem dirigir igreja. Fui em púlpitos que eu nunca imaginei que um dia eu ia pregar. Mas sabe por que deu certo na minha vida? Porque teve gente na minha igreja, na minha adolescência, na minha juventude, que morreu com o meu nome debaixo do joelho. E é por isso que deu certo para mim. Eu estou colhendo fruto até hoje de pessoas que Deus já levou para a glória, mas que a oração dele ainda tem evidência na minha vida. Eu vou ser sincero, irmão. Tem pessoas aqui que a vida dele não foi destruída, porque teve alguém que escorou ele. Teve alguém que colocou o ombro debaixo da carga. Tem alguém que pôs o nome debaixo do joelho. Tem netos aqui andando em cima de oração de avô que já está na eternidade, mas a oração está de pé até hoje. Tem filho aqui que o pai já não está entre nós mais, mas a oração está de pé até hoje e você ainda continua vencendo. Se não tiver intercessores, quebra. Aleluia. Ministérios intensos são feitos em forma de mutirão. Tem irmã analfabeta, mas que não dorme sem orar por você, e é por isso que está dando certo na tua vida. Pegue alguém do seu lado assim, por favor, e diga para ele: me ajuda e me escora. Fala com ele: escora a minha vida na oração. Lembra de mim na beirada da tua cama de joelho dobrado. Lembra de mim nas tuas campanhas. Lembra de mim nas madrugadas de clamor da tua vida. Lembra de mim, me escora. Vou fazer apelo. Eu queria convidar aqui para frente do altar quem quer produzir mais para Deus aqui. Pastor, eu tenho vontade, eu tenho desejo, mas eu tenho muita dificuldade. Se você quer produzir mais para o Senhor, sai do teu lugar e vem correndo para cá. Eu quero orar por você essa noite.